E aí pessoal, beleza? Meu nome é Thiago Ferreira, esse é o canal Depois do Play. Essa é a terceira parte do tema racismo que eu vim abordando nessa série de vídeos que eu produzi especialmente para os estudantes da rede pública, do João Borges, da Escola João Borges, mas eu dei mais explicações sobre as minhas intenções no primeiro vídeo e comecei a explicar o conceito de racismo estrutural no segundo vídeo, então eu peço para vocês darem uma olhada, se tiver alguma dúvida, nesses outros vídeos que foram feitos, ou episódios, se você estiver ouvindo no podcast. E nesse vídeo, então, eu vou terminar de explicar o que significa racismo estrutural. Também vou comentar algumas coisas que eu fiquei devendo sobre como falar, por exemplo, preto ou negro, preta ou negro, enfim. São questões controversas, mas vamos lá então, né? Então, se puder também, se inscreve aí no canal, comenta se você for aluno do João Borges, se você gostaria de ouvir eu falar, ver eu falar algum outro assunto relacionado à disciplina de Sociologia. Então vamos lá. Então o que eu estava falando era do livro do autor que é o Silvio Almeida, Racismo Estrutural. Comentei no vídeo anterior sobre a construção dessa noção de racismo, né? Como que isso foi moldado, forjado historicamente. Então chamei a atenção da ideia de que o racismo é um processo. Também falei da definição de racismo, né, que são práticas discriminatórias que são reproduzidas sistematicamente, que tem por fundamento a raça. Então a ideia de raça é central no racismo e é isso que foi construído, forjado ao longo dos séculos. Foi essa parte que eu me referi no vídeo anterior. E também que tem o resultado de tratar grupos de formas diferentes, grupos sociais de formas diferentes. Esse é o resultado do racismo e o resultado também, obviamente, é o extermínio de populações. Então, por exemplo, o nazismo é parte de uma ideia racista, né, de que a raça ariana ela é superior às demais raças. Mas não só, né? Então, por exemplo, se você tem o escravismo em que as pessoas que são escravas elas são vistas como inferiores e por isso elas não têm os mesmos direitos, isso justificaria desde o extermínio dessas pessoas até as outras violências, né? Agressões físicas e agressões simbólicas. Existem vários tipos de violência, então para os alunos do segundo ano do ensino médio é um tema que eu comento lá no final do ano, dos diferentes tipos de violência, violência psicológica, violência física, violência simbólica. E o racismo ele pratica sistematicamente todas essas violências contra os diferentes grupos, né? Então quando chega um policial e extermina, né, mata uma pessoa porque ela tem a cor de pele preta, isso é o extremo do racismo, mas o racismo ele pode se dar de formas muito sutis. Então, eu vou continuar explicando agora a introdução do livro do Silvio Almeida, Racismo Estrutural, chamando a atenção para quê? Porque logo na introdução o Silvio Almeida também comenta que existe uma diferença entre as ideias de racismo, discriminação e preconceito. Então, preconceito são ações, como as pessoas veem as outras, são estereótipos, são rótulos, são como as pessoas são classificadas, e é legal então a gente dar uma olhadinha no vídeo anterior para saber como que é esse processo de construção, por exemplo, da inferioridade racial, né? Como que se pensa para ser preconceituoso, mas o preconceito ele não encerra necessariamente uma prática discriminatória, né? Então nem todo preconceito ele resulta numa prática que trata pessoas ou grupos raciais de formas diferentes. Preconceito é problemático, sim. Por exemplo, é preconceito também a gente pensar alunos que são de fenótipo oriental, né, amarelo, enfim, como se diz lá em algumas classificações. Essas pessoas, então, japonês, asiático, chamar as pessoas que são de etnias chinesas, coreanas, tudo de japonês, isso é preconceito, né? Que todo mundo é CDF, que todo mundo é bom de matemática, isso é preconceito, isso tudo é preconceito, mas não necessariamente essas pessoas
vão sofrer com práticas que são explícitas ou implícitas, que resultam em tratamentos díspares. E é isso exatamente que significa discriminação. Então, discriminação é tratar grupos de forma diferente. E esse tratamento ele pode ser diretamente, ele pode ser explícito, ele pode ser algo muito óbvio, né? Então, por exemplo, proibir a imigração de pessoas dos países vizinhos, países do sul, pessoas, por exemplo, vamos supor que São Paulo tivesse uma lei contra a imigração de pessoas que vêm de outras regiões do Nordeste. Isso daí é uma forma discriminatória explícita. Mas a questão que o Silvio Almeida também ele chama, que ele dá ênfase, é a seguinte: nem todas as práticas discriminatórias elas são tão visíveis assim, elas são tão óbvias. Muito pelo contrário, é muito provável que grande parte das práticas discriminatórias que resultam, né, que têm consequências de tratamento de grupos raciais diferentes, são indiretas, elas são sutis, porque elas presumem uma isenção. Então, por exemplo, vamos pensar na lei, se não houvesse cotas raciais. Isso é uma forma de discriminação negativa. Por quê? Porque essa ideia de que, bom, as pessoas devem ser tratadas igualmente, o resultado é que você vê nas escolas de medicina, nas faculdades públicas, agora tem cotas, né? Cotas raciais, mas antes de existir isso, cotas raciais, cotas sociais, esse tipo de coisa, as universidades, esses cursos mais concorridos, mas os cursos em geral, eles eram ocupados principalmente por pessoas de cor de pele branca e não por pessoas pretas, né? Então é muito sério, quer dizer, as pessoas elas vão ganhar menos por causa disso, elas vão ter uma renda menor, elas vão ter menos oportunidades sociais por causa de uma aparente lei que tem uma isenção, que tem uma neutralidade. Então o Silvio Almeida ele vai dizer que essas leis que não se preocupam com as consequências, né, do que elas propõem, essas leis elas são discriminatórias e são indiretamente discriminatórias, né? Não são diretamente. Por quê? Porque o resultado é produzir desigualdade econômica, produzir tratamento diferente a grupos raciais diferentes. E o racismo, finalmente, ele não é simplesmente um conjunto de práticas discriminatórias. O racismo, ele é a prática sistemática da discriminação que envolve preconceito também. Então, o racismo ele inclui dentro dele preconceito, discriminação e uma série de outras coisas que a gente vai ver agora, porque eu vou explicar, espero eu, rapidamente, essas noções que são as noções do racismo individualista, a outra noção do racismo institucional e o racismo estrutural. A leitura do racismo, então, são teorias, são formas de compreender o fenômeno do racismo. Essa forma de compreender o fenômeno do racismo como se fosse algo da ordem individual tem vários problemas, né? Eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, isso significa que o racismo ele é visto como algo próprio das pessoas. É uma falha de caráter, é uma falha na educação da pessoa, e para isso ela deve ser corrigida. Então, se a pessoa ela pratica o racismo, alguma discriminação, ela pode mudar, enfim, porque a lei vai onerar ela, vai fazer ela pagar pelo que ela cometeu e acabou o problema, né? Ou então, o problema ele está na pessoa. Então, pessoas que não têm tratamento psiquiátrico, psicológico, que não têm boa índole, esse tipo de coisa, elas são racistas. Então a solução é você proporcionar uma boa educação e tal, e tudo se corrige. Bom, isso é uma visão bastante limitada, é uma visão que ela isenta as responsáveis por isso, porque o racismo, como diz também o autor, é um fenômeno relacional. Nunca o racismo ele está em algo cristalizado, como se fosse a natureza da pessoa. Então isso se chama naturalizar o racismo, né? Como se fosse algo da ordem natural das coisas. A pessoa ela naturalmente é racista, ela nasceu racista, ela nasceu pior que outras pessoas, então
ela pratica o racismo. Então essa é uma visão individualista que conduz a esse tipo de pensamento da naturalização do racismo, e é um pensamento bastante equivocado, né? Então, se você propõe que a solução então é dar melhor educação, aplicar melhor as leis, isso não resulta em nada, né? O resultado prático disso é quase nulo. Por quê? Porque o racismo ele não acaba, ele existe o tempo inteiro em todos os lugares possíveis. Então, não dá para ser por aí, por essa linha do racismo, da concepção individualista. Daí, como um avanço, né, em relação a essa concepção, o Silvio Almeida menciona o racismo institucional. Então, o que é a instituição? A escola é uma instituição. A instituição é uma organização que produz relações, né? Então, na escola existe uma hierarquia, existe, enfim, pessoas com atribuições diferentes e tal, e leis, né? Existe uma regra na escola. Tá? Não estou dizendo que o João Borges, da escola para quem estou fazendo esse vídeo, é uma escola racista. Não, isso daí é algo que está em todas as escolas, né? Existe sim racismo no João Borges, mas não porque apenas o João Borges. Não, existe isso na sociedade inteira, mas a gente, enquanto cidadãos, né, que nós estamos no João Borges, nós temos que justamente enxergar onde estão as relações racistas lá, né, e combater esse tipo de relação. Então, ela existe em todos os lugares, e a escola é um grande veículo também da formação que propõe, por exemplo, o racismo, né? Então, é um dado que não é do João Borges, é um dado que é das escolas em geral, o seguinte, que os alunos que são de cor de pele preta, eles têm mais reprovação, uma proporção muito maior do que os alunos de cor de pele branca. E não é por uma simples questão econômica, é por uma questão de que, bom, o racismo ele está intrinsecamente relacionado também com a questão econômica, né? Então, se a pessoa ela é pobre também porque ela é preta. Não é somente uma coisa separada da outra. Aliás, na descrição tem um vídeo muito interessante que eu não vou comentar aqui, mas eu quero que vocês assistam, que é do Silvio Almeida falando sobre o pobre branco. Então, é um vídeo excelente, né, uma boa referência para vocês entenderem essa questão do pobre branco, que não se trata de minimizar o sofrimento, as explorações que o branco também sofre na sociedade, mas o racismo produz, essa que é a ideia, o racismo ele produz as desigualdades econômicas e na economia e na escola e em todos os outros lugares, né? Então, quer dizer, essa concepção do racismo institucional vai ver que, bom, a escola produz racismo, mas só a escola? Não, as leis. Então a gente vai ver que as leis que seriam neutras, que seriam a justiça, né? A justiça que julga as leis e tudo mais, elas não são assim tão neutras. A lei ela é mais boazinha com quem não é preto, né? Com quem é branco. E essas normas jurídicas elas são construídas também com base em pressupostos racistas. Então, a escola, a justiça, né? O direito, enfim, as artes, é um canal de música esse aqui que eu estou falando. Eu comentei no vídeo anterior sobre o rap. A gente pode ver também que nas artes, não só no rap, nas artes em geral, existe racismo. E um assunto que eu pretendo também abordar no outro vídeo é a apropriação cultural. A gente vai entender também como que essa ideia de apropriação cultural ela denota o racismo. Então, em todas essas áreas, e na política, que isso também é muito gritante, né? E agora esses acontecimentos recentes no mundo dão prova disso, todas essas instituições elas são racistas. Por quê? Porque elas propõem que os sujeitos eles se relacionem com base em normas, com base num determinado comportamento que reforça o racismo, né? Não só que reforça, que é racista, né? Que promove o racismo. Então, eu estava falando da escola, a escola que faz com que pessoas, uma grande multidão, porque tem a cor de pele preta, ela seja retida, né? E numa proporção muito maior do que as pessoas de cor de pele branca, isso é racismo. Essa concepção ela ainda é limitada, por quê? Porque ela
prevê, ela compreende o racismo dentro das instituições. Quando o racismo é um fenômeno estrutural. O que é estrutural? São relações, como eu já venho falando há algum tempo. Então, são relações entre as instituições. Não adianta você resolver o problema da escola isoladamente, enquanto todas as engrenagens sociais, elas convergem para o racismo, né? Então, possivelmente ele também vai mencionar a questão da hegemonia, que é um conceito de um grande pensador marxista, que é o Antônio Gramsci, né? Então, o Gramsci está pensando na questão da hegemonia, desses grupos que disputam poder, né? E os poderes que são disputados, eles privilegiam grupos dentro das instituições que afetam as outras também, né? Então, a política é um bom exemplo. Na política, você vê, então, que existe uma correlação de forças, que quem ganha, né, esse embate são as pessoas que têm a propriedade do dinheiro, do capital e tudo mais. Essas pessoas são brancas, essas pessoas também militam a favor dessa heteronormatividade e de todas essas questões, esses fenômenos que implicam na discriminação, no tratamento de grupos de forma diferente, de grupos e de indivíduos na sociedade de forma assimétrica. Então, o pensamento estrutural, ele vê, em primeiro lugar, racismo como um processo, como eu já vinha falando, racismo como um fenômeno relacional, e o racismo como um fenômeno que é uma engenharia, é algo que está muito consolidado nas nossas relações e que cabe a nós percebermos justamente como que nós podemos romper com esse ciclo vicioso do racismo que perdura já há algum tempo, né? Então, para não me estender muito mais no vídeo, eu só vou terminar falando do que? Eu vou falar dessa questão da cor de pele preta ou a pessoa é negra. Eu tenho falado aqui as pessoas pretas por causa da questão da cor. Cor preta, cor branca. Negro é uma construção, né? É uma ideia forjada. Negro é essa ideia de inimigo. Então a etimologia da palavra negro é uma etimologia que não denota cor de pele, que denota algo muito assombroso, né? No sentido de que, bom, essas pessoas que são negras, elas não são humanas, é a não humanidade. Isso também é uma ideia que está presente no livro que eu sugeri no primeiro vídeo, Crítica da Razão Negra, no sentido de que o negro é o não humano. E não sendo humano, a pessoa que é negra, ela pode ser violada, violentada, assassinada e etc. Por quê? Porque o negro é o outro, mas o outro que não se quer reconhecer, é o outro a quem não se atribui uma igualdade de resistência, ou então de existência, né? Então, a pessoa que é negra, ela não tem a mesma dignidade, enfim, os mesmos valores, a mesma ética, enfim, o mesmo sentido de existência que pessoas não negras. Então, o negro é uma ideia que os estadunidenses, por exemplo, abominam, né? Chamar uma pessoa de nigger, se não for dentro das próprias pessoas de cor de pele preta, isso é uma ofensa, mas não só lá, né? Em vários países da África. Então a gente tem que, de certa forma, questionar até as palavras que nós usamos, né? Por que preto, né? Por que negro e não preto? Tem muitas pessoas do movimento negro e que são pretas, como eu estou falando, que chamam as outras de negras e não tem problema, assim, sabe? Quem sou eu, né? O meu lugar de fala aqui, né? Eu não tenho esse lugar de fala para ensinar ninguém a falar negro, preto. Só estou falando aqui com os com os estudantes da rede pública de ensino sobre essa questão. Então, é uma aula de sociologia que eu prometi fazer. Mas é uma coisa para se pensar. Por que então chamar de negro, o outro neguinho, né? Neguinho da beija-flor, enfim, tem tantos tratamentos que são inofensivos, mas que denotam assim um rebaixamento da outra pessoa, realmente. Então é bom a gente pensar e perguntar, né, principalmente para as pessoas, como que elas preferem ser chamadas, né? De repente eu vou falar com alguém que
tem a cor de pele preta, fala, então, você gostaria de ser chamado de preto ou de negro, se for o caso, porque na verdade não se deve, a questão do racismo, ela é muito presente, mas quando surge essa questão de tratamento das pessoas, se a pessoa ela é preta ou se ela é negra, né, que isso sim a gente tem que saber como que ela deseja. A pessoa ela não é só preta e só negra, ela é muitas coisas além disso. E o racismo, o que ele faz? Ele faz justamente reduzir a pessoa a um estereótipo de preto, de negro, de branco, de amarelo. Eu não estou relativizando o racismo, tá? Eu só estou dizendo que quando surge a questão da cor da pele e isso ser algo que se sobrepõe, né, uma importância maior do que as outras, a gente tem aí um problema, tá certo? Mas sim, é importante a gente saber das pessoas como que elas preferem ser chamadas. Mas eu, prefeito aqui da aula de sociologia, eu falo assim, a pessoa ela é preta no sentido de uma identidade, uma identidade que os movimentos sociais lutam por justiça, por igualdade, porque nós não devemos ser racistas, certo? Mas o racismo ele existe. A gente sabe que existem pessoas que estão sofrendo diariamente as mazelas, as violências do racismo. Então, quando se tem uma luta antirracista, o primeiro fato é dar a importância que merece. Sim, existe racismo. E se a questão do racismo ela é cometida por causa do fundamento da raça, preta, branca, etc., mas no caso preto ou negro, né, que é a não raça, a não existência, a não dignidade do humano, então é importante, aí sim se torna importante pensar nesses termos de cor de pele. Só aí. Mas para todo o restante, né, porque as pessoas elas acreditam no racismo, reproduzem o racismo, são racistas, mas na verdade não deveria ser um problema, né? Parece muito óbvio o que eu estou falando, mas sim, o racismo ele envolve esse preconceito, a discriminação com base na cor da pele, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu queria falar nesse vídeo. A gente se vê numa próxima oportunidade. Abraço.